de som, tu fica louco. Porra. Não tá abrindo. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Você controla tudo pelo computador, é outra pegada. O meu é top, cara. Não, então, o meu é no computador também. Então. No vinil e no computador. No vinil? Ah. Agora para a mesa de som, porra, não tinha nem eletrônico. Hoje eu tenho tanto eletrônico como no vinil. Aí o pessoal fica meio doido. Aí o pessoal, não, tu vai tocar? Eu falei, não, cara, eu vou tocar no vinil. Ah, mas ninguém usa, eu uso controlador. Eu falei assim, eu vou tocar no vinil. A noite toda. Isso é tradição, né, pô? Aí eu falei, tocar vinil, tocar na outra é fácil. A gente vai encher a casa. Vou colocar umas 400 pessoas na casa. Bom. Legal, hein? Tá que pariu, essa confusão, hein? Vai ter rock, né? Bora, a gente vai abrir. Bora. Tô esperando abrir aqui para pegar o link. Dani, tu pegou o link já, Dani? Manda para mim aqui, por favor. Tá demorando para abrir. Abriu. O diretor já mandou o contato aí pro Ed? Já mandei. Pelo amor de Deus, hein? De quem? O meu. Ah, pô. Não, pô. Pode acontecer mais, não. Cara, quem manda aqui no grupo? Tá ao vivo? Começar a falar. Você tem que mandar o convite aqui pra mim, cara. Aí eu dou o link nele aqui, dando um close. Estamos nos bastidores. Eu silenciei aqui, tá vendo? Uhum. Eu também. Ah, mas eu não sei o que acontece. Ele fica... Mas colocou, né? Coloquei. O cara da Dani de brava lá. Vamos lá. Então faz. Tá. Coloca lá no... Lá, estamos ainda. Eu vou fazer uma pergunta para ele começar a contar um pouco da história dele. Tá? Sim. Tá bom? Deixa eu ver se tá legal. O Bruno aí? Os caras estão mandando aqui que a gente já tá ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo aqui, só ó. falando... A gente só tá aqui... Ô, caraca. Tá certo. Agora sim, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa página da ZN Litoral. Também transmissão no nosso canal no YouTube, ZN TV Oficial. E também no nosso aplicativo. Você tem a oportunidade de você baixar o aplicativo no Google Store e ouvir no seu carro. Basta colocar no seu aplicativo e transmitir via Bluetooth. E você pode também assistir pelo canal no YouTube e espelhar na sua televisão e vai ficar lá perfeitamente a qualidade Full HD. Caraca, pensa que a gente é pouca merda, a gente é um container. Ao meu lado, meu jornalista, meu amigo, Paulo Roberto, também do Diário da Zona Noroeste. E nosso convidado aqui, nosso vereador, ex-secretário de Assuntos Portuários, Bruno Orlandi, seja bem-vindo, boa noite a todos. Boa noite, Ed, boa noite, Paulo Roberto, uma satisfação enorme estar aqui no podcast, poder falar um pouquinho de Santos, da Zona Noroeste em especial, e obviamente de todo o trabalho que a gente conseguiu fazer nos últimos tempos, em especial fazendo uma prestação de compras a toda a população. Primeiramente, né, Bruno, boa noite.
pouco da sua história, né? Como você entrou na política, o que te trouxe a isso. Vamos lá, pô, Paulinho, quando eu era moleque de tudo, tinha 10 anos de pouco idade, tempo. faz uns meses atrás, eu estava na escola e em determinado momento, né, toda criança, o pessoal pergunta, né, que você quer crescer, 99% quer ser jogador de futebol, eu não era diferente disso, mas e se não der, o que vai? E aí eu ainda não sabia o que queria, o que não queria. Um dia a professora na escola explicando, pô, o que faz isso, o que faz aquilo, o que vai, né? Eu falei, pô, professora, mas o que é isso? Aí ela falou assim, você é o vereador, Bruno. Eu falei, quero fazer isso aí. Com 10 anos de idade, dentro da sala de aula. Caramba. E aí, juro para você, aí contei, cheguei em casa, contando com meus pais, bom, estudei, me formei, meu pai falava muito para mim, ó, Bruno, se você quiser estar lá, você tem que estar preparado, você tem que estudar, você tem que ir atrás, conhecer, em especial legislação, porque o papel do vereador tem que conhecer a legislação, senão não faz sentido. Bom, fui fazer faculdade de Direito, me formei, virei advogado, tive a oportunidade de trabalhar muito na área, e em dado momento, antes ainda de ir para a Câmara, de ir para a política, eu já fazia um trabalho social na cidade, tive a oportunidade de me candidatar ao Conselho Tutelar. Fui candidato ao Conselho Tutelar em 2009, e para surpresa feliz de todos, né, porque era uma primeira vez, ali começando a colocar o nome, eu fui o 6º mais votado da cidade. E aí a gente começou um trabalho no Conselho Tutelar de Santos. Eu fiquei, primeiro você passa por várias bases, depois você acaba ficando em uma delas, e sempre faz aquela reunião, colegiado geral, com grandes nomes aí, que cidade, que me antecederam, que trabalhavam também naquele período. Depois disso, acabei tomando a decisão, falei, vou me candidatar a vereador. Minha primeira eleição, a gente fez 2.127 votos, se não me engano, e faltaram menos de 100 votos para sentar na cadeira. Eleição dura, sem recursos, sem estrutura, aquela eleição antiga ainda que durava 3 meses, né, a dificuldade. Aí tive a oportunidade de participar desse pleito, não ganhei, mas foi um convite do governo na época, me convidou para ser secretário adjunto, a gente fez uma caminhada, trabalhou, fez parte do governo, e aí na eleição seguinte a gente foi muito bem votado, e fizemos 2.800 e poucos votos, já aumentando aí 30% de saída, e conseguimos, fui eleito o vereador mais jovem da cidade, em 2016. Depois fizemos um belo trabalho, né, com aquiescência popular, todo mundo de acordo. 2020, novamente, eu fui candidato à reeleição, só que aí no meio da pandemia. A pandemia, eu sou professor universitário, né, a gente dá aula em faculdade, todo esse trabalho, e naquele período você não tinha nada, você não tinha aula, associações não se reuniam, você não conseguia fazer palestra, mas ainda assim a gente conseguiu, percentualmente, uma pequena melhora ainda nessa votação, mas num período que a gente não conseguia reunir 2 pessoas, né? Então, muito difícil, mas novamente eleito o mais jovem da Câmara, que essa é a legislatura atual. No meio dessa legislatura, o prefeito me fez um convite, falou, Bruno, você não quer assumir a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego de Santos? Falei, pô, prefeito, para mim um desafio muito grande, acho que a gente pode contribuir, e aí, nesse período que eu tive à frente da secretaria, a gente conseguiu trabalhar mais inúmeras entregas, que depois, se vocês quiserem, a gente pode detalhar, Paulinho, mas falamos de ZPF, falamos de área continental de Santos, falamos de profundidade do porto, fomos num trabalho muito próximo da autoridade portuária, que, de fato, precisava melhorar essa relação porto-cidade, e hoje a gente fala que o porto e a cidade andam de mãos dadas. Pouquíssimo tempo atrás a gente falava que andavam de costas uma para a outra. Então, hoje a relação mudou muito para melhor. Então, foi um trabalho de 1 ano e meio, e agora, recentemente, por conta da legislação eleitoral, eu retornei à Câmara de Vereadores, porque não há possibilidade, por conta de toda a legislação eleitoral, da permanência no cargo de secretário. Então, hoje, em curtas palavras, é essa trajetória. Hoje, estou na Câmara Municipal de Santos, mas sempre digo que a política, para mim, é vocação, a advocacia é minha profissão, o magistério, ser professor é a minha profissão, mas como vocação, aquilo que a gente fala que está no sangue, que mexe com a gente, que a gente quer fazer o melhor possível, entregar sempre o melhor que a gente possa, aí sim, de fato, é a política, é aquilo que move e aquilo que, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. Eu vou pegar do início, logo quando você entrou, né? E é algo que eu tenho também discutido direto, e hoje é uma realidade positiva.
que você sempre bateu, eu falei, caraca, é vereador e ele tá batendo numa coisa que acaba atingindo todo mundo da Baixada Santista. Aí eu pensava comigo, eu tinha que juntar todas as cidades e inflamar isso. E tu vai lembrar. Descida da Anchieta. Cara, eu lembro disso lá atrás. Você falava isso e brigava várias e várias sessões. Aí eu falei, cara, mas esse cara tá sozinho, né? Sem ninguém fala nada, ninguém se mete. Aí ia para São Paulo e tudo. Não, fui em São Paulo. E hoje é uma realidade que o governo Tarcísio quer implantar. Porque quem desce a serra sabe que fica muito puto da vida é você descer a serra, você pagar aquela tarifa e descer na Anchieta, sabendo se você vai conseguir chegar vivo lá ou não, porque muito perigoso. Muito perigoso, você não consegue andar naquilo lá. E é horrível demais. Quer dizer, e você sempre bateu nessa tecla, e agora é uma realidade. Uma pessoa que lutou, né? Então acho que a gente tem que dar, né, um nome às pessoas que... Ed, eu agradeço o carinho e vou te dizer, você estava lá, você lembra, foi uma luta enorme, a gente tentava, falava, pedia, parecia de fato uma voz isolada nessa luta, mas a verdade é que a gente representava o anseio da maioria da população. A gente está ao vivo aqui. Aqueles que nunca tiveram um problema na descida da serra, pode se manifestar aqui, tem condições, traz para a gente, eu não conheço ninguém. Todo mundo passou um comboio, um acidente, uma trava, chegou tarde em casa, queria descer pela Imigrantes, desceu pela Anchieta. Isso é uma realidade muito comum. E a gente conseguiu, graças a muito trabalho, a atenção do governador Tarcísio para que ele pudesse se empenhar e autorizar, já foram autorizados os estudos para a terceira pista, inclusive fazer um convite a todos aqui, em especial a você, Ed, Paulo, a todos que nos acompanham. Quarta-feira agora, a gente vai ter uma audiência pública às 3h da tarde na Câmara Municipal de Santos. É uma SEV, uma comissão especial de vereadores que eu presido, que é sobre a nova ligação Planalto-Baixada. E ali a gente justamente vai trazer essa conversa para dar força política para que essa realidade dos estudos possam em breve ser terminados e que venha a autorização de uma construção de uma nova ligação, porque o cidadão da Baixada Santista não pode mais sofrer dessa forma. E aí, quando eu falo cidadão, eu estou falando do cara que trabalha em São Paulo, vai e volta todo dia, eu estou falando do caminhoneiro que trabalha todos os dias na estrada e sofre com isso, estou falando do cidadão que eventualmente vai a São Paulo, um advogado com uma audiência, um empresário que vai subir, um funcionário que tem que resolver tal coisa, e ele chega em São Paulo, que horas? Eu conheço gente que perdeu até voo já. Foi lá para trabalhar e não consegue pegar um avião. Outras vezes descer para Santos, ter uma reunião, não consegue chegar. E principalmente, quer ver seus filhos. Imagina o caminhoneiro tá quantos dias fora de casa, ele quer chegar e não consegue porque a estrada travou. Então isso não pode mais acontecer. E o objetivo dessa SEV é dar força para que a gente possa alterar essa realidade, trazer para cá de verdade uma nova ligação e com isso prestigiar o cidadão da Baixada Santista, de Santos, porque merecem. É esse o nosso trabalho. Eu vou mais além, né? É uma coisa que... você como advogado, eu quero que você me esclareça. Se eu pago uma tarifa, R$35, eu acho, R$30, R$35, para eu ter a possibilidade de destinar na Imigrantes, se eu estou descendo na Anchieta, porque teve um aumento, porque quando foi construído a Imigrantes. Se você... Não seria justo você pagar uma tarifa menor para descer na Anchieta? Na minha visão, não é um crime isso? Olha, eu vou te falar. O meu posicionamento, eu já falei isso, inclusive, abertamente. Caraca, já estamos 131 pessoas. Olha só, eu vou, com muita sinceridade e transparente, eu sempre falei isso na Câmara, nas SEVs, inclusive, que você acompanhou. Sim. Para mim, são pistas diferentes. A Imigrantes tem mais segurança, é uma pista reta, o carro não trafega junto com o caminhão, junto com o ônibus para descer. Você tem uma série de estruturas novas, inclusive, com outra velocidade, sem sinuosidade, não tão adstrita, por exemplo, a serração, né, o nevoeiro. Então, esse tipo de circunstância me faz parecer que a Imigrantes é uma pista melhor do que a Anchieta. Logo, não poderia ser cobrado o mesmo valor, porque não é o mesmo tipo de entrega. Algumas outras correntes, e aí, hoje, a legislação defende isso, eu não, mas a legislação defende, que o serviço é o mesmo, pronto-socorro, guincho, estrutura da concessionária, mas não é a minha visão. Não é mesmo. A minha visão é que a Imigrantes é melhor que a Anchieta, mas eles fazem a licitação como se fosse o sistema. Então, eles fazem um preço único para os dois, porque lidam do mesmo ponto ao mesmo ponto.
mesmo início e mesmo fim. Eu, de verdade, acho que o preço tinha que ser diferente. Mas se a gente tiver uma terceira pista, já é um avanço muito grande para a gente melhorar a realidade. E aí a gente vai para as próximas batalhas também, claro. Sem dúvida nenhuma. Deixava a Anchieta somente para os caminhões, né? Aí, imigrantes, até essa que nós temos, até iria alguns ônibus, né? Vans, e carro comum, e na outra, né? Ônibus e... Só um passeio, só carro de passeio. A nova, né? Que, de repente, só o carro de passeio. Na verdade, pelo que eu entendi, seria a Anchieta hoje para caminhão. Isso, a minha ideia... A nova hoje para carro, e essa terceira pista, ainda que flexível, teria a possibilidade de descer também caminhão. Por quê? A Anchieta hoje é a única que caminhão desce. Então, a bem da verdade, a pista que foi construída há 70 anos está levando os mesmos dois caminhões. Deixar um abraço aqui, o Rui da Locadora, chegou aqui com a gente agora. Oi, Ângel. Oi, Ângel. Isso das antigas, quem na Zona Noroeste não fez datilografia com ele? Vixe, Maria. Acho que todo mundo. Eu fiz uma dia. Todo mundo fez. Não fala isso, cara. Vamos falar. Todo mundo fez. É velho, cara. Eu sou velho mesmo. Não é? Uma pessoa pra quem é datilografia? A mãe falava assim, faz datilografia que você vai arrumar emprego em São Paulo. Olha, eu vou fazer um desabafo aqui. Eu estava uma vez na secretaria, aí eu cheguei para um jovem aprendiz do campus, muito trabalhador, bom demais ali, 100%. Cheguei para ele, falei, não falo o nome dele aqui, mas enfim, ele vai lembrar disso, se estiver nos ouvindo. Falei, faz um favor para mim, vai lá na frente e me traz os disquetes. Pô, ele fez uma cara, se eu tivesse falado com todo mundo. Falei, não, disquete. Ele, Bruno, mas o que é disquete? Eu falei, não é possível. Bom, enfim, é uma realidade, tinha 15 anos, não existia mais disquete, matava lá, expliquei, mostrei isso aqui, enfim. Uma coisa que também chamou a atenção, até a gente já tinha comentado antes, eu acompanhei um trabalho do Sérgio Aquino na época do Porto e tal, foi bem, inclusive. Mas eu vi uma diferença, acho que o Sangue Novo, e você fez isso. Uma visão nova também, né? Uma visão nova, né, moderna. Porque, na realidade, o Porto, ele sempre ficou, como você acabou de dizer logo no começo, era de costas para a cidade. E você conseguiu atrair mais as pessoas para ter interesse de aprender um pouco mais sobre o Porto e geração de emprego. Como foi a sua trajetória? E só um pouco tempo, né? Foi. A gente ficou 450 dias exatos lá. Deu 1 ano e meio, pouco menos de 1 ano e meio. Como que foi isso aí lá, para essa experiência? Pô, Ed, na verdade, foi sempre uma vontade que eu tinha. A gente conversava com muita gente na rua e tentava explicar o que era o Porto de Santos. A pessoa morava em Santos, a vida inteira em Santos, falava, não, o Porto eu não conheço, eu não entendo, não tenho familiaridade. E aquilo me incomodava. Eu falei, mas como assim? Nós temos o maior equipamento logístico do Hemisfério Sul, o maior porto que existe aqui, 30% de tudo que sai no Brasil e sai pelo Porto de Santos. Nós temos vidas aqui, famílias inteiras que dependem do Porto de Santos, e a pessoa não teve a curiosidade, ou não teve o acesso, ou não teve a oportunidade. Eu falei, não, nós precisamos democratizar esse acesso. Até porque conheço muita gente, às vezes precisando de emprego, e tem áreas no Porto de Santos que, se você se qualificar um pouquinho, você consegue emprego no dia seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui que pouca gente sabe, mas mais uma oportunidade de a gente democratizar a informação. Técnico de container reefer. É um container grande, né, normal, aqueles padrões, mas os grandes, que levam carne ou qualquer outro bem que precisa estar congelado. Aquilo é como se fosse uma grande geladeira, um grande freezer, que vai daqui até o outro porto congelado. Se descongelar, vai perder a validade, vai estragar. Você precisa de um técnico que conserte aquele refrigerador. Falta profissional que conserte container reefer. A gente não tem um técnico qualificado. Tem alguns, lógico, mas faltam pessoas qualificadas, sobram vagas no mercado. A demanda é maior do que a gente eventualmente consegue suprir. Se a gente tiver mais gente se formando nisso, menos desempregados. E às vezes a pessoa está sem nada, está querendo uma oportunidade, o que eu vou fazer? Essa é uma área. Gente que faz conserto de container também, falta muito. Tem muitas áreas no Porto de Santos que falta mão de obra. Se a gente fizer um trabalho nesse sentido, a gente vai ajudar não só o Porto de Santos, mas as pessoas. Acho que o emprego é aquilo que traz mais dignidade para a pessoa. Sim, verdade. Então, na época que a gente assumiu a secretaria, o objetivo era democratizar cada vez mais. Então, eu fazia uma reunião desde o CEO de um grande operador portuário
até uma formatura de técnico em pilhadeira. Não tinha diferença para mim. Legal. E não tem. Eu acho que a gente tem que estar presente em tudo. Esse Sim. cara aqui, o papel dele é tão importante quanto o cara que gere o trabalho todo. Porque se um elo da corrente falhar, o nosso porto é que está falhando. Então, a gente tentou trabalhar isso, tentou dentro de sala de aula, fazendo palestras, acompanhando, tive a oportunidade de inúmeras instituições que formam jovens, fazer palestra, falar com a turma, fazer reunião, levar isso à mídia, porque eu acho que a gente tem que aproveitar os veículos de comunicação para levar informação de verdade. E aí, no meio dessa corrente toda, eu acho que acabou dando esse resultado positivo, levando mais informação, levando mais o contato, desmistificando de fato o que é o Porto de Santos e trazendo ele para mais perto das pessoas, fazendo com que o Porto deixe de estar distante, mas sim estando lado a lado do cidadão santista. E também falando você falou dos cursos e dos empregos, né? Acabar gerando emprego. E a economia nacional também, ela acaba gerando uma importância muito grande aqui na nossa região, né? Tem. Bom, o Porto de Santos, hoje, eu falei há pouco aqui, ele é responsável por 30% de entrada e saída de mercadorias. Isso é muita coisa. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. A gente tem uma economia gigantesca no Brasil, ainda que se fale que tem desigualdade, de fato tem, ainda que tenha desemprego, de fato tem, a gente está falando de uma das maiores economias do mundo. O Brasil é uma referência em qualquer lugar do mundo. Não existe país hoje, se for Brasil, que não sabe quem é. E não é só o Pelé, que de verdade foi um excelente nome aqui, fez a nossa cidade ser conhecida, não é só José Bonifácio, que construiu a nossa história, futebol maravilhoso que a gente tem, mas... Não tão bem, né? A gente não é tão bem, né? A gente tem mundial. Dá. Palmeirense. Não vou entrar nessa discussão agora, mas quero dizer que vive um bom momento. Posso falar muito quem está na segunda. E apanhando. Mas é outra coisa que a gente tem que valorizar, é o Santos Futebol Clube. Ele é patrimônio da cidade. Sim. Nós temos que fazer todo o nosso esforço, como para a Portuguesa Santista, como para o Jabaquara, são patrimônios da cidade. O Santos parou guerra. O Santos fez a diferença na vida de muita gente. Eu cansei de jogar bola na quadrinha ali do lado, cansei de ver jogo naquele estádio. Como é que eu não vou valorizar? Quantas pessoas não conhecem a cidade de Santos pelos times? Sim. Então a gente tem que dar todo o apoio, toda a estrutura, e isso eu acho que é o papel de todos nós. Não é só do vereador, não é só do funcionário, do empresário, é do cidadão. Tem que valorizar a nossa cidade. A gente é bairrista, mas a gente precisa mostrar isso cada vez mais aí fora. Verdade. É sobre as obras que estão acontecendo lá, vai ser super importante também aquelas obras, principalmente a entrega agora, né? O Parque Valongo? Parque Valongo, né? Ali vai valorizar demais, né? Vou te falar uma coisa, o Parque Valongo é uma divisão de mundo. E eu vou te falar por quê. Há muito tempo a gente escuta falar... Tá bonito aqui, Há muito tempo a gente escuta falar que a cidade de Buenos Aires, na Argentina, recebe muitos turistas, e aí o pessoal vai lá visitar uma série de lugares, e a cidade de Santos também tinha que aproveitar isso. E aí, eu quero traçar um comparativo aqui. Os caras vão lá ver a Bombonera. A Bombonera, ela é melhor do que o Santos Futebol Clube? Quantos campeões lá tiveram? Quantos Pelés tiveram lá? Então, não tem, sabe? O Neymar, uma referência. Sim. O Santos Futebol Clube é uma referência. O Museu Pelé está na nossa cidade. Só que eles tinham uma estrutura, e tem ainda, que de fato é muito bem, chamado Puerto Madeiro. Puerto Madeiro é onde as pessoas vão até lá, tem acesso ao antigo cais do Porto de Buenos Aires, é uma estrutura renovada, de fato, e Santos não tinha. Santos, nesse aspecto, ainda ficava atrás. Antigamente. Tinha uma balada boa lá, antigamente. Eu era menor de idade. Você não é da minha época. Não era menor de idade. Nunca foi. Também nunca. Agora, hoje, ali a gente está construindo o Parque Valongo. E aí é importante dizer aqui o trabalho do deputado Paulo Alexandre, do prefeito Rogério Santos. Eles fizeram um investimento ali, pessoal, enorme para que aquilo saísse do papel. E hoje a gente tem ali uma estrutura que vai receber bares, restaurantes, vai ser inaugurada agora com a festa inverno, ou seja, vai ser um novo espaço democrático da cidade, assim como a praia é aberta a todos. Vai ter a oportunidade de que o cidadão, por exemplo, um vô que trabalhou no Porto, quer levar seu neto para conhecer, hoje vai ter condição. Um filho quer levar o seu pai lá, fala, pai, eu trabalho aqui, você não conhecia o Porto? Vai ter a oportunidade. 30 mil metros quadrados, uma estrutura diferenciada, ali a vista do mar, o sol, o pôr do sol, a saída de navios, espetacular.
Teremos ali a primeira fase entregue agora, depois vem as fases subsequentes, espaço com área de lazer, playground, enfim, trabalho diferenciado e a cereja do bolo. Expectativa de que o terminal de passageiros de cruzeiros vá ali para o lado. Ou seja, o pessoal vai estar sentado ali, o Ed vai estar lá no final de tarde dele, falou, vou tomar aqui uma Coca-Cola. Sentou ali. Zero. Pronto. Chegou lá, vai passar um navio de passageiros. Legal, bonito, né? Dele. O pessoal do passageiro vai descer lá, vai falar, pô, eu vou em algum lugar, pô, vou almoçar lá, eu vou jantar ali, estou esperando o navio chegar, vou tomar um café, tomar um sorvete. Legal. Faz girar a economia. E quando a gente gira a economia, a gente gera emprego. As pessoas têm que participar. O Porto é o maior polo gerador de emprego da cidade de Santos, não tenho dúvida nenhuma. E com isso, a gente vai ter possibilidade de gerar mais emprego ainda, mais recursos para a cidade. Então, a construção do Parque Valongo foi um passo acertado, está abandonado há 40 anos, era uma área federal, não era municipal. Recentemente, no ano passado, eu participei disso, teve a cessão para o município, a autoridade portuária fez um papel importantíssimo, e agora entrega-se a primeira fase. Ou seja, 40 anos depois, daquele espaço parado, até a mercê de questões mais degradantes, hoje a gente vai ter um espaço totalmente revitalizado, com acesso a toda a população, com serviço, com lazer, com turismo, cultura, gastronomia, ou seja, mais um espaço para o cidadão santista. Ali vai ficar muito bonito. Né? Então, a única coisa que deixa eu cobrar aqui, né? Come. Eu acho que tem que cuidar muito da segurança ali, principalmente para estacionar. Que teve aquela festa de molecada fantasiada lá, Wiki lá e tal. Meu, para estacionar ali, os caras da rua lá cobrando R$20 para deixar o carro. É complicado ali. Precisa, né? Então sim. Precisa ter uma... É importante ter um reforço, as autoridades, me parece que já sabem do trabalho que vem sendo feito, e obviamente tem que ter uma atenção. Sim. Um espaço como esse, que a perspectiva de público é grande, iniciando agora com uma festa. A festa vai ser maravilhosa. Está cheio de gente lá e, obviamente, as famílias têm que estar em segurança, tem que ter segurança no local. E eu acredito que todas as autoridades responsáveis por esse setor não vão medir esforço para garantir a segurança no local. Bem, agora eu faço parte do centro, né? Ser DJ de lá. Só que a gente comecei a receber demanda, né? Como sempre, né? Fui lá para me divertir, o pessoal, não, mas aqui a pessoa investiu bem lá no Antuérpia, é uma casa muito bonita, uma cervejaria lá. E ó, aproveitando e falando de Porto de Antuérpia, os maiores do mundo, hein? Ah, é? Opa, bonito, hein? opa! O nome é bonito, você DJ lá. Aí, só que é o seguinte, o pessoal chegou para mim e falou assim, Ed, vai destruir nosso trabalho do Centro de Santos. Porque quando o Rogério esteve aqui, eu conversei com ele, eu falei assim, Rogério, a gente perde muito no turismo na nossa cidade. E ele conhece muito bem, eu falei assim, olha, eu vou em algumas cidades históricas e trabalho muito bem a parte histórica e muito bem o turismo. Principalmente na região de barzinhos noturnos, como tem Ouro Preto, tem Tiradentes, indo para a parte marítima, nós temos Búzios, nós temos Paraty, que à noite são maravilhosas. Você conhece, você sabe como é que é. E Santos já não tem. Teve no passado com o Beto Mansur, não foi? Foi. Com o Beto Mansur, top de linha. Aí veio caindo, zerou. E era de 3.000 a quase 3.500 empregos diretos e indiretos. Beleza. Aos poucos tem algumas casas noturnas voltando lá. O projeto do governo é pegar algumas casas e ter moradia para trazer o público para aquele local e estar trabalhando o Parque Valongo para o turismo. Beleza? Legal. Aí vai a minha pergunta ou minha sugestão, de repente, para uma pauta plausível lá na Câmara. Esses moradores que estão indo para lá não vai atrapalhar as casas noturnas na região, porque montou casa noturna, gera emprego, tá andando, coloca moradia do lado, o pessoal vai reclamar. Vai ter que ter o cuidado de ver aonde que essas moradias vão ficar. Porque se de fato elas ficarem ao lado de um bar, ao lado de uma casa noturna, você vai ter dificuldade. Não adianta falar assim, mas a questão acústica ela suprime. Muitas vezes a pessoa sai para fumar um cigarro. Sim. E aí aquela confusão. Sim. E mesmo que não saia, fala assim, não pode, não vai sair de jeito nenhum. Na saída,
o pessoal eventualmente está um pouco mais alterado, está falando mais alto, isso atrapalha a vizinhança. Então, precisa estabelecer, e acredito que o prefeito esteja sensível a isso, onde serão as casas noturnas e bares e onde serão os prédios residenciais ali naquela localidade. Um pouco mais afastado, porque ao lado, de fato, a gente pode ter um problema, tem que ficar esperto com isso sim, e acompanhar para que esse tipo de circunstância não aconteça. Porque a minha preocupação é exatamente essa, porque às vezes a gente faz um trabalho numa linha legal, no centro de Santos. Eu acho que o prefeito poderia trabalhar um pouco mais, eu já falei isso para o Rogério, para voltar como era antigamente, o comércio a 15 de novembro, para gerar esses empregos, 3.000 pessoas, uma quantidade bem razoável, que é positiva para a cidade, né, que é um emprego que muitas vezes é um subemprego para quem já tem outro emprego, ou quem não tem nada, tem como tirar esses últimos 3 dias, até 4, 5 de feriado. Eu acho que ali o Parque Valongo vai melhorar bastante. Vai ajudar. Vai Parque Valongo... Porque não fica tão longe, distante, entendeu? Então, eu acho que vai começar, as pessoas, principalmente tendo... Né, o pessoal descendo de navio, vai querer comprar alguma coisa, se tiver algumas lojas abertas, vai ajudar. Precisa, bastante. E tem uma corrente, viu, Paulinho, Ed, que eu acho que é espetacular, eu defendo muito isso, que o nosso cruzeiro no Brasil deixe de ser só de temporada e passe a ser o ano inteiro. Porque hoje, os navios que vêm para cá, a maior temporada foi essa, eles chegaram em novembro, né, início de novembro, e foram embora bem no início de maio. Eram 5 meses, salvo engano, de temporada. Nunca ficou tanto tempo no Brasil. Foi a primeira vez. Agora, a gente vai conseguir esse ano, pela primeira vez, um navio vai ficar em Santos durante a queima de fogos, ou seja, no Réveillon. Nunca ficou antes, sempre foi só no Rio de Janeiro. A primeira vez é dessa agora, 2024 para 2025, teremos um navio confirmado na Barra de Santos durante a queima de fogos. Perspectiva para o ano que vem é, eventualmente, já começarem alguns compromissos para ter pelo menos 1 ou 2 navios ficando o ano inteiro no Brasil. Porque, a bem da verdade, inverno no Nordeste é verão. Vamos ser sinceros. Julho, tem cara, por exemplo, aqui nesse ambiente, viu, Ed, que se pudesse morava lá. Eu preciso falar, né, tem cara que dá meia folga e o cara vai lá. Então, o que acontece? Que lá é barato. É outra vida. Viu? Então, o que acontece? Se você tem um navio aqui indo e voltando semanalmente, a cada 15 dias, dependendo da roteiro, né, do roteiro da rotina desses navios, você começa a ter cada vez mais fluxo de pessoas. E isso é importante, porque a hora que o pessoal entender que o Nordeste tem público o ano inteiro, essa temporada no Brasil vai ser o ano inteiro. Eu não tenho dúvida nenhuma, a gente tem condição. Tem muita gente que quer tirar férias, por exemplo, em julho com as crianças, e ir para o Nordeste de navio. Olha o tamanho dessa temporada que poderia ser. Então, uma perspectiva grande, eu tenho conversado muito no setor para que isso aconteça, e eu espero que não demore, porque o Brasil ganha, a cidade ganha, e, obviamente, o cidadão ganha em todos os momentos. Você passou, durante vereador, desde 2017, 3.600 trabalhos para a cidade de Santos. Você tem algum destaque entre eles, né, para passar para a gente? Vamos lá, Ed, caramba, tem bastante trabalho. Estou vendo 3 folhas aí. Mas, na verdade, o que a gente faz? Eu divido o nosso trabalho em 2 frentes importantes. A primeira delas é a defesa das bandeiras que a gente acredita. Então, como professor, eu defendo a educação, não poderia ser diferente disso. Defendo o desenvolvimento econômico, que passa pelo Porto de Santos. Trabalhamos a vertente de que a educação prospera, mas é muito importante que ela esteja aliada com o esporte e com a cultura, que é a forma de prender o jovem cada vez mais disciplinado à educação. Ou seja, a gente defende algumas bandeiras por acreditar, são ideais que a gente sabe que transformam. Mas, por outro lado, muita gente fala assim, não, mas o vereador vai fazer lei. Mas o Brasil tem muita lei. Quando eu era estudante de direito, o Brasil tinha 35 mil normas. Como é que alguém conhece tanta legislação ao mesmo tempo? Isso é uma loucura. O Brasil tem norma demais, o que a gente quiser aplicar. Então, eu tento focar essa segunda parte do meu mandato na fiscalização. Quem não conhece uma rua que não teve algum dia um buraco? Quem não conhece uma rua que não teve uma lâmpada queimada? Que não teve um mato que cresceu mais do que devia? Qual é o tipo de zeladoria que a gente tem que fazer? Será que o orçamento foi cumprido? Será que foi investido de fato na educação o que precisa ser feito? Na saúde? Será que a nossa saúde tem o atendimento que precisa? Então,
dentro desse contexto, e não estou falando do município só não, estou falando do Estado, da União, a gente tem que ter um olhar como um todo. Obviamente, o cidadão mora aqui, então acaba resvalando em tudo, ainda que não seja a competência municipal. E dentro disso, a gente procurou, através de indicações e requerimentos, apontar aonde que precisava ser acertado, trazer soluções e não problemas, para que a gente pudesse resolver. E aí, graças a Deus, dentro desses mais de 3.500 trabalhos aqui feitos, a gente tem buscado a solução tem aparecido, desde uma simples lâmpada que queimou, e vou dar um exemplo aqui, uma lâmpada queimou na Lemoa tem 15 dias. A gente fez o papel, o ato contínuo ligou para o responsável, no mesmo dia a lâmpada estava sendo arrumada. Então, é um compromisso do governo, de fato, fazer o certo, mas um olhar atento que o nosso mandato teve, olha, precisa resolver. E outros pontos maiores, onde você pode ter uma atenção especial a alguém que tenha, por exemplo, deficiência intelectual, precisa de uma vaga numa estrutura, num colégio especial, eventualmente um trabalho mais sério, como a geração de emprego, como trazer recurso para a cidade, investimento numa zona de processamento de exportação, ou seja, trabalhar para que a cidade cresça. Por isso que eu sempre falo para todos, o papel do vereador tem que ser fiscalização. Ele tem que buscar o que você pode melhorar, apontar o que é e como fazer. E isso a gente tentou fazer através desses 3.500 trabalhos e mais alguns discursos aí ao longo desses mandatos. Você também designou 5 milhões para o terceiro setor. A importância do terceiro setor para a nossa cidade é aquilo que tem um déficit da cidade, do governo, e acaba o terceiro setor fazendo esse papel, né? E a grande importância desse serviço, você designou 5 milhões. Como você falou, é professor universitário, né, e educação e esporte, qual seria o maior direcionamento desse... Bom, vamos lá, Ed. A gente tentou, e aí até é uma consequência do trabalho de conselheira tutelar, eu digo para o pessoal, eu não sei se eu conheço 100% das entidades, mas eu estou próximo disso, porque a gente acompanhou de perto a maioria deles. Por exemplo, a Beth, a querida aqui da casa da avó Benedita. Na época de conselho tutelar, eu fui levar a criança lá de 1 mês de idade, 1h da manhã. E ela, super querida, não, Bruno, traz, é importante, vamos salvar essa vida. Então, acompanho de perto esse trabalho, a gente sempre mandou emenda parlamentar para a casa da avó Benedita e vai continuar mandando, porque o trabalho é muito sério. Outras instituições, como o MEI, como Casa da Esperança, o Nurex, trabalhos sérios da cidade que, de verdade, não tem um rosto. Na verdade, tem muitas crianças atendidas. Mensageiros da Luz, da Edna, trabalho espetacular, é uma casa única na Baixada Santista, que além de tratar com pessoas especiais, com déficit intelectual, essas pessoas moram lá, é uma residência. Então, é muito difícil e muito caro. A gente encaminha a emenda parlamentar para ajudar. Aqui na Zona Noroeste, nós temos um grande parceiro, que a gente também, começando a mandar emenda parlamentar pelo trabalho que faz, é o CADU, o projeto Sai da Rua Moleque. Sai da Rua Moleque hoje são centenas de famílias, crianças, que estão ali com prática de skate, futsal, balé, vôlei. Quer dizer, é um trabalho espetacular, mudou a realidade. Quem vai lá hoje, ali na Vila São Jorge, vê a diferença, vê quantas famílias estão na rua, na praça, as crianças. Então, é um trabalho muito bem feito. E também algumas entidades educacionais. Aliás, vou mandar um beijo aqui para a Raquel, querida, da creche Sonho de Criança. Hoje, você vai lá na creche Sonho de Criança, ela tem um carinho enorme por aquelas crianças, e é um trabalho que a gente também tem tentado ajudar. A Raquel é abnegada, ela trabalha demais, faz um trabalho bonito aqui pela Zona Noroeste, e é importante que a gente possa apoiar. Então, a gente tem que continuar esse trabalho, continuar encaminhando essas emendas. A gente conseguiu, cada ano, encaminhar mais, crescer, e tem a perspectiva de continuar, porque não fosse o trabalho das entidades, com certeza, a nossa política pública não teria a qualidade em especial nesse setor que tem. As entidades fazem um papel fundamental para auxiliar o próximo. Vou fazer uma pergunta, já que... Né, até uma pergunta de uma pessoa que mandou aqui. Você falou sobre os cursos e treinamento para a área do Porto, onde a pessoa teria mais informações sobre isso, tanto para fazer o curso e as vagas. Olha, vamos lá. Existe o CENEP. CENEP é uma estrutura que é da Autoridade Portuária da Prefeitura de Santos, tá? Ele é um CNPJ próprio, mas não tem fins lucrativos, é um trabalho diferenciado. O CENEP faz diversos cursos, entre
operador de empilhadeira e alguns outros nesse sentido. Faz alguns abertos ao público, outros as próprias empresas custeiam. Algumas instituições têm cursos mais específicos, universidades da cidade fazem curso de gestão portuária, curso até de graduação, pós-graduação também. Existem outros cursos, e eu vou te falar, eu nem conheço a turma lá, mas vou te falar porque é conhecido na cidade. Em Catep faz também um trabalho de formação na área portuária, é importante verificar. Eu acho que hoje você joga na internet, olha, eu quero fazer formação portuária para isso, para aquilo, você consegue localizar inúmeras oportunidades. Senai tem alguma coisa também, tem que dar uma vasculhada, ver o que encaixa no porto, o que não encaixa, e é importante acompanhar. Até o Senac tem, o pessoal fala, pô, técnico em segurança do trabalho. Ah, mas é do trabalho, não é do porto. Imagina, você tem inúmeros técnicos em segurança do trabalho que precisa. ETEC aqui, ó, estão me soprando, é verdade. ETEC é um grande formador também de mão de obra qualificada. Então, hoje, a gente precisa buscar essas instituições sólidas, fazer a diferença, porque quanto mais a gente se qualifica, melhor oportunidade de emprego a gente tem, mais renda leva para casa e mais oportunidade para a nossa família. Eu já emendo que você fez um trabalho agora aqui na nossa região, a Caravana do Emprego, né? Pô, isso aí foi ótimo. Foi aqui na Areia Branca, né? Maravilhoso. Foi legal isso aí, né? Olha, quantas pessoas teve? Algumas milhares. Olha, a gente passou no Castelo, Areia Branca, São Manuel, Vila São Jorge, Morro da Penha, entre outros aqui, eu estou citando só os últimos, e tivemos a oportunidade de levar várias oportunidades de emprego. A gente tem o Centro Público de Emprego, na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, e lá o time do emprego vem junto. A gente pega todas as vagas que a prefeitura tem conhecimento e leva diretamente para o cidadão. Por quê? Muitas vezes, uma dona de casa quer trabalhar, mas ela está cuidando do neto, e ela não tem condição de ir até lá. Outras vezes, a pessoa não tem dinheiro para pegar um ônibus até o centro de Santos. E a gente precisa considerar isso. A pessoa vai ter dinheiro quando ela trabalhar, e ela trabalhar ela não tem. Então, o papel do poder público é aproximar essa ponta e dar oportunidade. E aí a gente não inventou a roda não, era um projeto que existia, mas a gente retomou com muita força para que a Caravana do Emprego fosse até os bairros e de forma democrática, viu? Morro, Área Continental, Zona Noroeste, Zona Leste, levamos a todos os lugares e tivemos a oportunidade de levar junto esse time do emprego, que dava formação, qualificava, olha, como é que se porta numa entrevista, como é que faz um currículo, o que você tem, e fazia isso durante a espera do atendimento para a vaga. Então, você pegava uma senha, e enquanto você não era chamado, você tinha esses cursos para aproveitar. E aí, na hora da senha com a entrevista, né, que era uma entrevista para você fazer, se os requisitos batiam, quando a pessoa tinha os requisitos cumpridos, ela saía de lá diretamente com uma entrevista para a vaga de emprego. Ela ia já com a data marcada na empresa para ser entrevistada. Então, inúmeros casos de sucesso. Tivemos da última vez aqui, e aí foi uma vitória enorme, conseguimos trazer uma empresa para fazer entrevista na própria caravana, e aí teve gente que saiu de lá com a vaga de emprego garantida. Imagina, então, a felicidade. Ninguém espera aí quando acontece um negócio desse. No sábado, você chega lá, consegue. E a gente tenta, obviamente, com o governo como um todo, trazer outras políticas públicas para ajudar. Então, o principal emprego mas vamos colocar brinquedo para as crianças, pipoca e tal, porque enquanto as crianças estão brincando, o pai está na fila, está se qualificando. Vai se preocupar. Vamos trazer o odontomóvel para ter um serviço odontológico, vamos fazer um exame de sangue, um exame de pressão, como é que as pessoas estão ali, uma orientação jurídica, CADOG, PROCON, e até mesmo a oportunidade de uma vaga de estudo. A gente trouxe o EJA, o ensino de jovem e adulto, para que as pessoas que estejam ali tenham condição, eu não sabia que dava para fazer mais rápido, eu vou tentar para poder ter uma formação, ter um emprego melhor, então tudo isso veio para cá. E aí, nesses bairros todos que a gente falou, Fernando Costa, o Colégio Fernando Costa, José Carlos de Azevedo, o de Saporto, o Leonardo Nunes, enfim, tivemos a chance de girar por boa parte da Zona Noroeste, levando essa oportunidade, e esse é um dos trabalhos que eu mais me orgulho, porque a gente luta por desenvolvimento econômico, a gente quer que o recurso chegue na região, a gente busca os investimentos, mas se tudo isso não chegar na ponta, o nosso trabalho foi em vão. E aqui é o momento que a gente conseguiu olhar no olho da pessoa e falar, olha, aquele recurso que chegou lá de trás vai chegar na mão dessa pessoa, porque essa aqui vai carregar o porto nas costas. Se tem um container que entrou dentro do navio, é porque tem alguém lá a 70 metros de altura operando um portainer e fazendo aquele trabalho e ficando horas lá. Sim. Pendurado numa gaiolinha, eu tive a chance de ir lá, que ele é alto, balança, e o cara corajoso fazendo aquilo. Vento. É isso. À noite, na madrugada? Não tem, o porto não para, é 24 horas. Então, é isso que a gente precisa entender que é a diferença.
Tem que fazer toda a base, mas se não chegar na ponta, não faz sentido. Sobre aqui a hospital pediátrica que vai abrir agora vai começar a obra. Fala um pouquinho desse... Ed, eu vou te contar uma história, então, se me permitir aqui. Fica à vontade. Eu tive uma... Sou professor. Então você conhece. Eu estava em Santos, e aí eu estava recebendo algumas autoridades, alguns empresários ali na secretaria. Em dado momento me apresentaram um cara que era diretor de uma empresa, que tinha sede aqui em Santos também, uma filial. E aí ele falou assim para mim, pô, Bruno, eu queria conversar com você e tal, alguns assuntos importantes. Falei para ele, cara, eu estou indo para Brasília amanhã, tem uma reunião com o deputado, tem alguns eventos lá ligados à área do Porto, quero buscar os investimentos, mas na volta a gente marca. Ele falou, cara, eu estou indo para Brasília também, eu vou participar de um evento que tem lá, você permite que a gente se encontre? Ela falou, perfeitamente, vamos lá e tal. E aí, eu conversando com ele, acabou almoçando, e aí ele falou assim para mim, Bruno, estou tentando há muito tempo buscar uma solução para um problema que a gente tem na Lemoa. A gente tem ali uma estrutura que a gente consegue trazer via ferrovia todos os líquidos que a nossa empresa transporta hoje, por caminhão, mas a gente está esbarrando numa questão de uma área que é municipal. Eu falei, mas que área? Ele me explicou. Eu falei, mas essa área não está em uso. Eu falei, então, eu quero comprar. Eu quero juntar aqui as empresas, a área não está sendo utilizada e a gente quer comprar essa área para poder fazer, de fato, esse transporte. Eu vou tirar 75 mil caminhões ano da Lemoa. E a gente sabe o impacto que tem isso. E não vai tirar emprego, não. Pelo contrário, vai dar oportunidade, vai deixar aquilo um pouco mais transitável, porque hoje o desafio é muito grande. E aí eu, conversando com ele, falei, cara, deixa eu entender melhor esse processo. Fui entendendo, conversando. E ele veio para o prefeito, obviamente, conversei com ele, falou, não, eu tenho total interesse, vamos fazer. E aí conversa vai, conversa vem, o prefeito falou assim, olha, eu quero, mas eu não quero que compre assim, vai pagar a prefeitura, não é isso. Eu quero que faça uma outra coisa. Eu falei, o que você quer, prefeito? Eu quero que ele construa uma escola e um hospital pediátrico na Zona Noroeste. Eu falei, perfeitamente. Legal. Um recado, né? Conversamos, as pessoas que estavam envolvidas toparam, a Câmara Municipal autorizou, foi feita, de fato, essa venda, o prefeito anunciou e agora, semana passada, foi lançada a pedra fundamental para a construção do primeiro hospital pediátrico da cidade e que vai ficar na Zona Noroeste de Santos. Vai ter uma escola fruto do recurso de um imóvel que estava parado, sem uso, e que, além de tudo, ainda vai trazer mais logística para a cidade, mais oportunidade, aumentando capacidade, ou seja, é uma boa política. É uma parceria ganha-ganha, é uma excelente prática. Tudo, né? Exatamente, ganha em todos os pontos. Quem esperava isso acontecer, né? E ganha mais aquela mãezinha que vai ter a possibilidade de levar seu filho num hospital especializado, do lado da sua casa, com mais condição, vai ter ali uma escola, nós vamos trazer mais educação, e eu quero dizer para todo mundo que eu não acho que a educação é o melhor caminho. Eu tenho convicção que ela é o único caminho. E a gente precisa investir cada vez mais em educação para mudar a sociedade, para trazer oportunidade, e aí sim ter cada vez mais condições de uma vida melhor, mais digna, com mais possibilidades de ganhos financeiros, de credibilidade, de vida, de dignidade. A educação é o que vai fazer essa transformação na sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma. Vou até falar que umas 2 semanas eu estava correndo ali, o caminhão saiu com tudo. Falei, a próxima vez que eu ver o prefeito, vou cobrar ele. Ele falou, só tem caminhão aqui. Aí logo depois, uma semana depois aconteceu. Eu falei, nossa, maravilhoso, porque ali só tinha caminhão, sujeira, as pessoas reclamando, porque tinha muito pó, né, que os caminhões davam ali, né, estava estacionando tudo ali, e o pessoal do prédio... E aquela área era privada, né, ali foi uma compra, na verdade, os empresários que compraram aquela área, que era da prefeitura, eles fizeram a compra da outra área e vão custear toda a construção do hospital e da escola. A prefeitura não investiu 1 centavo de dinheiro público ali. Legal. Foi simplesmente por aquele terreno que estava sem uso na Lemoa. Muita coisa está sendo construída aqui na cidade dessa forma, né? Sim, tem a oportunidade, tem conversado também que o Porto tem um valor enorme para a cidade, gera emprego, paga imposto. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Porto é a grande mola propulsora da cidade de Santos. Mas também precisa ter algumas contrapartidas sociais, precisa investir em alguns pontos. Por exemplo, tivemos a oportunidade de uma policlínica nova ali na Afonso Pena, ali no estuário, naquela região, totalmente custeada com dinheiro de entidade privada, de empresa portuária, que contra contrapartida social construiu aquela policlínica. Tivemos a oportunidade também, parte do recurso do Parque Tecnológico de Santos,
também ser custeado por empresa privada em contrapartida social. E olha a importância disso para o setor portuário. Não existe mais porto no mundo que seja competitivo, que não tenha tecnologia. E a gente tem que formar a mão de obra. Verdade. O Parque Tecnológico está formando os nossos jovens. Hoje a gente tem uma molecadinha aí de 20 anos que mexe no computador. Nossa Senhora, como a gente fala aqui, a molecada é boa mesmo. E hoje você precisa de gente para fazer uma série de aplicativos, de sistemas que mexem com, por exemplo, a colocação de um container dentro do navio. Aonde que você vai colocar, despejar o grão para que aquele navio não possa virar lá na água, para que ele, no momento que vai ser colocando, não fique aquela pirâmide de grão e ele possa ganhar mais eficiência. E eficiência é competitividade. Quanto mais eficiente nosso porto for, mais ele cresce, mais emprego a gente gera. Então, dentro desse contexto, é importantíssimo. Os maiores portos do mundo têm tecnologia como aliado. E o Porto de Santos não pode ser diferente. Mas a gente precisa formar a nossa mão de obra, tem que trazer de fora. E aí, o Parque Tecnológico é um grande vetor e foi construído através de contrapartida social das empresas portuárias. Beleza. Voa o nosso tempo aí também. Já. E tem bastante gente ali olhando, acompanhando o nosso trabalho, graças a Deus. Bruno, suas considerações finais? Pô, Ed, passou o tempo voando mesmo. O papo é bom, quando o papo é bom, né? Pô, eu e o seu conhecimento, né? É verdade. Aí prende as pessoas, né, cara? Assim, né? Quero agradecer a oportunidade de estar vindo aqui. Venha mais vezes. Obrigado. Sei que esse podcast aqui é a voz da Zona Noroeste. Todo mundo escuta, acompanha. Então, tem a oportunidade de falar aqui com o público tão seleto, um pouquinho do nosso trabalho, de tudo que a gente tem realizado aqui pela cidade de Santos. E me colocar à disposição, sua, Ed, sua, Paulinho, de todos que nos acompanham, para que a gente possa continuar trabalhando, continuar entregando, valorizando as entidades que acompanham a cidade, que fazem esse belo trabalho, em especial o cidadão santista, que merece e que a gente possa, de fato, fazer muito mais, porque o cidadão santista é quem, de fato, é o ponto final de toda a política pública, de todo o trabalho, é ele que tem que ser valorizado e é ele que, no final, tem que avaliar se aquele serviço foi de acordo, se não foi e como é que ele quer que continue esse serviço para que ele possa chegar na sua casa feliz, com a sua família e tenha cada vez mais dignidade. Paulinho? Boa noite. Beleza, gente. Estamos chegando no final agora. Muito obrigado a presença de todos. A gente tem costume de pessoal que não está acompanhando, ele tem a oportunidade de ver pelo YouTube também. YouTube. Vai estar gravado lá no YouTube, pessoal. Por isso que às vezes o engajamento nosso demora 24 horas, né? Que aí vai assistindo aos poucos, tanto no Facebook como no nosso canal no YouTube. Fora os cortes agora, né? Que a gente agora os cortes, né? Que a gente vai faz pegar. Os cortes, nossa. Os cortes também, Os cortes são bons. Muito obrigado a todos. Boa noite e até a próxima. Boa noite.